Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, Grupo Espírita Inácio Ferreira, de Araraquara, São Paulo. Que todos tenham uma ótima noite, na companhia dos nossos amigos espirituais, que já estão presentes nesse ambiente, preparando para nós com energias, de saúde, de esperança, de paz, de amor. Preparando esse ambiente para que nós estivéssemos juntos hoje. Todos nós, sabemos da promessa de Jesus, nosso mestre: onde estiverem 2 ou mais em meu nome, aí estarei eu. Então hoje nós estamos desfrutando aqui das boas companhias, encarnadas e desencarnadas, os nossos irmãos. Hoje nós vamos receber a Adriana, ela vai fazer uma palestra sobre um dos tópicos do Evangelho, Não te canses. Adriana Nasser, ela é trabalhadora do Grupo Luz e Caridade, aqui de Araraquara, e ela vai falar para nós um pouquinho aqui, gente. Boa noite pro Chico, Chico? O Chico faz todas as palestras. Então, ela vai falar para nós um pouquinho sobre esse tema hoje, Nós vamos poder refletir sobre as lições de Jesus, sobre aquilo que nós viemos fazer aqui, Os nossos propósitos, os nossos sentimentos, pensamentos, a nossa reforma íntima. Todas as semanas a gente pensa um pouquinho sobre um tema diferente, Todos eles estão dentro de nós, das nossas vivências. Então vamos elevar os nossos pensamentos, pedindo a Jesus, pedindo aos nossos mentores, aos trabalhadores espirituais dessa casa, que nos auxiliem no entendimento dessas lições, que possamos vivenciar e praticar, que possamos ser acolhidos nas nossas necessidades, nas nossas dúvidas, nas nossas aflições, por esse roteiro de luz tão amado que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós damos todas as honras e glórias, todo o nosso coração, por ensinar o nosso espírito o caminho da luz. Que assim seja. Então vamos chamar a Adriana para vir aqui falar com a gente um pouquinho hoje. Uma boa palestra a todos. Que os bons espíritos estejam te assistindo. Que assim seja. O Chico vai ficar aqui comigo. Boa noite a todos. Que Jesus possa nos abençoar aí para a gente poder fazer uma boa palestra, para a gente poder refletir bastante os ensinamentos. Eu trouxe para a gente refletir essa noite um tema do livro Fonte Viva. Esse livro ele foi psicografado pelo Chico através do Espírito Emmanuel. E Emmanuel ele sempre pega uma frasezinha e reflete em cima dela. Então hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 124 e o título é Não te canses. E Emmanuel ele vai fazer a reflexão desse capítulo baseado numa frase de Paulo aos Gálatas. E essa frase diz o seguinte: não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Então, o que Paulo fala aos Gálatas aqui e que se estende a todos nós? Para que a gente não se canse, Mesmo que a gente faça o bem, para a gente não se cansar. Nós vamos conseguir buscar a nossa evolução, só conseguimos buscar a nossa lapidação se a gente conseguir praticar o bem. Então, por mais que o mal ainda ele possa habitar dentro da gente, porque a gente sabe que dentro de nós ainda tem aquele lado que é um pouco sombrio, que é um pouco escuro, a gente precisa continuar insistindo, para a gente sobrepor esse mal que ainda está dentro de nós. Porque a gente sabe que dentro do nosso cotidiano existe situações, existem momentos difíceis no nosso dia a dia que nós
a gente acaba não se comportando da forma como a gente gostaria. E quando a gente passa a se conscientizar do nosso comportamento, né, da forma como nós agimos, talvez se a gente tivesse parado um pouquinho e pensado antes desse agir nosso, a gente não teria se comportado daquela forma. Então, existem muitas coisas dentro de nós, muitos sentimentos que ainda a gente precisa ter força para poder trabalhar cada um deles. Então, a gente está vindo aí num processo evolutivo lento, através aí das nossas várias encarnações. Porque nós sabemos que a evolução, ela não acontece de um dia para, de uma hora para outra, de um dia para a noite. Ninguém vai conseguir evoluir rápido. Então, o nosso processo, ele é muito lento. Então, o que o apóstolo fala? Que a gente não desanime. Quando o apóstolo Paulo, a gente olha o histórico dele, para ele chegar nesse apostolado, ele passou por muitas provas, por muitas dificuldades. E eu não sei se vocês se lembram de uma frase dele que dizia assim: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu ainda faço. Vocês lembram dessa frase? Então, é importante que a gente insista nessa prática do bem, em relação a nós e em relação ao outro também. E isso inclui principalmente a nossa família. Por quê? Porque a nossa família, ela é a primeira célula onde a gente pode praticar esse bem. Aí depois vem o nosso convívio profissional, que a gente sabe aí que dentro do nosso trabalho, dentro do nosso dia a dia, é um local que exige bastante da gente. E aí depois vem o nosso convívio social. Então, nós vamos conseguir poder utilizar essa prática do bem nos relacionando, Por que nos relacionando? Porque se a gente não aprender a se relacionar, como é que a gente pratica o bem? Então, a gente precisa do relacionamento, do convívio, entre os nossos irmãos, para a gente poder ver e colocando na prática se nós estamos ali afiados na prática do bem. Então, é só através da convivência árdua que a gente vai conseguir praticar esse bem. Porque toda vez que a gente agir de forma diferente das leis morais, nós estamos infringindo o bem. E o que são essas leis morais? Onde estão essas leis morais? Na nossa consciência. Então, toda vez que a gente agir em desacordo com essas leis morais, o que vai acontecer? A nossa consciência, ela vai acusar, não vai? A gente vai falar, puxa, olha, o que eu fiz não foi legal. É como se ela acendesse uma luzinha vermelha ali e alertasse a gente, dizendo assim, olha, reflete, aquilo que você fez não estava legal. Então, a gente sabe que nós temos aí um sinalizador, que é a nossa consciência. Por isso que a gente fala que todo conhecimento que a gente vai adquirindo ali ao longo das nossas existências, ele vai trazendo para nós a conscientização. A gente vai tendo um olhar mais amplo para a vida, a gente vai passando a enxergar as coisas de forma um pouquinho mais diferente. Talvez assim, coisas que a gente fez em tempos atrás, hoje a gente já não faria mais. Então, o que está acontecendo? A gente está expandindo a nossa consciência. Mas aí, turma, tudo isso vai exigir de nós muita dedicação. Então, é assim, a gente vem aqui, a gente ouve as palestras, a gente estuda, faz tudo direitinho, mas a gente precisa se dedicar para colocar isso em prática. Porque toda vez que a gente busca os conhecimentos, o que está acontecendo com a gente?
nós estamos fazendo uma preparação. Então a gente está preparando para quê? Para a gente exercer o amor, exercer a compaixão. Então, continuando aí com a reflexão de Emmanuel, em cima daquela frase, aqui ele vai nos trazer alguns exemplos metafóricos, uns exemplos em sentido figurado, simbólico, para a gente poder entender melhor o que ele diz aqui. Então, nós vamos para o primeiro exemplo que ele vai dar. Então, ele diz assim: quando o buril, o que é buril? Buril é aquela ferramenta que esculpe o mármore. Então, quando o buril começou a ferir o bloco de mármore embrutecido, a pedra entrou em pleno desespero. Clamou contra o próprio destino, mas depois, ao perceber, ficou admirada, encarnando uma das mais belas concepções artísticas do mundo, e agradeceu o instrumento que a dilacerara. Então, o que ele diz aqui? Vamos esmiuçar aqui. Que o mármore, quando ele começou a sofrer a lapidação, a agressão daquelas ferramentas, que era o buril, na hora que ele estava sendo esculpido, o que aconteceu com o mármore? Ele entrou em desespero, aquilo machucava ele. E aí ele começou a se revoltar, né? Ele falou assim que ele não se conformava com o destino que ele estava passando. Mas aí depois, quando ele viu, ele se deu por conta, na belíssima escultura que ele tinha se transformado, o que aconteceu? Ele agradeceu, né? Porque ele sofreu aquela lapidação. Então não seria possível ele se transformar numa escultura se ele não tivesse sofrido pela lapidação. Aí Emmanuel segue com outra metáfora, com outra historinha. E diz assim: depois que a gente lê essas historinhas, nós vamos fazer reflexão e nós vamos trazer para nós, porque não vai ficar só aqui no bonitinho, tá, gente? Então, o próximo exemplo que ele dá, da lagarta. Então, ele diz assim: a lagarta arrastava-se com extrema dificuldade e, vendo as flores tocadas de beleza e perfume, se revoltava contra o seu corpo disforme. Contudo, um dia, a massa viscosa com que se amargurava se converteu nas asas de uma grandiosa e ágil borboleta. E então deixou o corpo feio e seguiu com o corpo com que a natureza lhe preparou o voo feliz. Então, aqui Emmanuel ele dá o exemplo da lagarta. Que a lagarta não se conformava com aquele corpo que ela tinha. Então ela tinha muita revolta, ela estava descontente. Por quê? Porque ela olhava as flores e ela tinha que se rastejar até lá. Ela tinha que fazer sacrifício para chegar até lá e poder sentir o aroma da flor. Mas quando aquele corpo saiu daquele casulo e de lá ele se libertou, né, se transformou na borboleta, o que aconteceu com a lagarta? Ela agradeceu a natureza. Então, foi necessário todo aquele processo de transformação para ela poder se libertar ali daquele casulo. Aí Emmanuel continua com outra historinha, só que agora o outro exemplo é do ferro. Então ele diz assim: o ferro colocado na bigorna rubra, que é aquele aparelho que remodela o ferro. O ferro colocado na bigorna rubra se espantou e sofreu inconformado. Porém, quando o ferro se viu desempenhando importantes papéis nas máquinas do progresso, agradeceu o fogo que o purificou. Então, aqui no caso do ferro, ele não se conformava de sofrer aquelas altas temperaturas, aquelas pressões para poder remodelar. Mas quando o ferro percebeu que tudo aquilo que ele estava passando era em prol, em benefício das máquinas do progresso, ele agradeceu o fogo. Por quê?
porque o fogo foi o seu instrumento que purificou. Então ele agradeceu o fogo que ele fez a sua remodelação. E o que fez? Ele se sentiu útil, porque ele foi utilizado em importantes funções aí no progresso. E aí Emmanuel, ele continua com a última historinha, que é a metáfora da semente. Então ele diz assim: a semente, lançada à cova escura, chorou atormentada e perguntou por que motivo era confiada assim ao extremo abandono. Entretanto, vendo-se transformada em arbusto, avançou para o sol e se fez árvore respeitada e generosa, abençoando assim a terra que a isolara em seu ser. Então, por que a semente chorou muito? Porque ela se viu sozinha, ela se viu ali naquela cova, então ela não entendia o motivo que ela estava ali. Mas quando ela se conscientizou e ela se viu transformada, ela se viu crescendo dia após dia em direção ao sol e se transformando naquela árvore linda, frondosa, ela acabou agradecendo a terra. Porque se não fosse a terra, nada disso seria possível. Então, foi a terra que acabou permitindo tudo isso. E Emmanuel finaliza assim: não te canses de fazer o bem. Quem hoje não te compreende a boa vontade, amanhã te agradecerá o devotamento e o esforço. Então, foi isso que aconteceu aqui com os exemplos nas historinhas. Então, vamos recordar. O buril, ele lapidou o mármore. A natureza auxiliou no processo da lagarta. A bigorna ajudou na remodelagem do ferro. E, por fim, a terra auxiliou o desenvolvimento da semente. E aí Emmanuel finaliza dizendo assim: jamais te desesperes e auxilie sempre. A perseverança é a base da vitória. Não se esqueça que ceifarás mais tarde em tua lavoura de amor e luz. Mas só alcançarás a divina colheita se caminhares para diante entre o suor e a confiança sem nunca desfaleceres. Então, o que nós podemos concluir diante de tudo isso aqui? Que irão existir situações na vida da gente que vão ser situações desafiadoras. Situações que nós não poderemos ser compreendidos às vezes. Só que o que acontece? O que ele fala para nós aqui? Que nós não podemos desistir. Mas que requer de nós o quê? Esforços, bom ânimo, para que a gente não desanime na nossa jornada, na nossa caminhada. Então, vão existir momentos aí em que nós vamos ser o buril, que nós vamos lapidar o mármore para que ele seja a escultura. Vão existir momentos que nós vamos ser o casulo, que vai proteger a lagarta, geralmente as mães, né? Os pais também, mas as mães é mais choca, né? Então vão existir momentos que nós vamos ser o casulo, para que um dia ela vire uma borboleta. Vai existir momentos que nós vamos ser a bigorna, que vai acabar remodelando o ferro, né, para que ele seja útil na construção. E vai ser momentos em que nós vamos ser a terra, que nós vamos germinar a semente, para que ela se transforme aí em árvore frondosa. Então vão existir todos esses momentos, que nós vamos ser o buril, o casulo, a bigorna e a terra. Porque são momentos em que nós estaremos auxiliando os outros, mesmo que eles não compreendam isso. E se a gente observar, nem o mármore, nem a lagarta, nem o ferro e nem a semente entenderam o processo da transformação. Então, eles
se revoltaram a princípio por tudo aquilo que eles estavam passando. Então, o que vai acontecer às vezes? A gente vai dar o nosso melhor diante de diversas situações que a vida vai nos oferecer e nós não vamos ser compreendidos. E nós podemos desanimar? Nós podemos desanimar, turma? De jeito nenhum. Então, é aí que ele fala, não te canses, para que a gente não desanime. Então, se a gente pegar os exemplos aí, a gente vai ver que todos eles passaram um processo de transformação. Por quê? Para se tornarem algo melhor. Não é assim? E irão existir momentos em que nós seremos o mármore, a lagarta, o ferro e a semente. Vão existir momentos que nós vamos ser eles. Por quê? Porque vão existir momentos na nossa vida em que nós vamos sofrer bastante pressão, né? Nós vamos achar que a vida não está sendo legal, vai existir momentos que a gente vai estar com raiva, vai estar inconformado, não é? Nós vamos achar que a vida não está sendo justa para nós. O bom do Chico é que ele esquenta nesse frio, né, gente? Então, a gente vai achar momentos que a gente vai achar que nós somos aquilo que está sendo transformado, que aquelas situações que nós estamos passando só nos está causando sofrimento, não é? Então, esses momentos é que nós vamos estar sendo lapidados, como o mármore, por exemplo. E essa lapidação, o que vai acontecer? Às vezes vai doer na gente. Os momentos de sofrimento, não é assim? Mas para que nós possamos nos transformar em algo melhor, em espíritos mais evoluídos, em espíritos de luz, é necessário que a gente permita essa lapidação. É necessário que a gente deixe as coisas acontecerem dentro de nós, deixe passar por essas experiências, sem revolta, aprendendo a compreender e a aceitar. Vão existir momentos que a gente vai se sentir que nem a lagarta. Nós vamos olhar aí para o nosso corpo, principalmente quando a gente vai envelhecendo. A gente vai olhar para o nosso corpo e às vezes a gente não vai estar muito contente, né? A gente às vezes começa a não enxergar muito de perto, tem que pôr um óculos, não é assim? Às vezes a gente vai fazer uma caminhada, dói as costas. Então às vezes a gente começa a reclamar, puxa, eu não tinha essa dor antes, eu agia com mais rapidez, com mais facilidade, com mais agilidade. Mas o que acontece? Nós não podemos reclamar, é o nosso processo da vida. Então vão ter momentos que a gente vai ali sentir as nossas dores, né, as nossas dificuldades. Mas se a gente passar e aprender a compreender que nós estamos num corpo temporário, que tudo aquilo que nós estamos passando aqui é transitório, né, a gente vai levar o nosso jugo mais leve, mais suave. Mas é necessário que enquanto a gente permanecer nesse corpo, nesse templo que habita o nosso espírito, é necessário que a gente continue buscando o nosso aprimoramento, buscando a prática do bem. Vão existir momentos na nossa vida que a gente vai se sentir isolado como a semente, não é? Vão ter determinadas situações em que nós não vamos compreender, nós vamos achar que nós estamos sozinhos, que nós estamos abandonados, que o nosso fardo está muito pesado, né? Mas é preciso lembrar que a semente, embora ela achava que ela estava ali naquela cova escura, ela era envolvida pela terra, ela era envolvida pela mãe natureza. E ela estava sendo protegida o tempo todo para o seu desenvolvimento. E assim, gente, somos nós. Nós estamos envolvidos o tempo todo
pela energia do nosso mentor espiritual, por aqueles que nos foram caros nessa vida, pelo nosso anjo guardião. Então nós não estamos sozinhos. Às vezes a gente sente que está sozinho, mas assim é importante a gente saber que nós não estamos sozinhos. Desde o momento que a gente encarna no planeta Terra, a gente tem um tutor ali que vai nos acompanhando o tempo todo. Então, só que o que acontece? Às vezes a gente não se conecta com ele. Então é necessário que a gente ore, que a gente abra o nosso coração para a gente poder estar sempre em conexão, receber as boas intuições, porque aí eles vão nos conduzindo, nos iluminando, guiando os nossos caminhos. Só que depende de nós podermos estabelecer essa conexão. Por quê? Porque a gente estabelece uma conexão através dos nossos pensamentos. Então, cabe a gente saber assim, o que eu tenho pensado? Como é que andam os meus pensamentos? Porque imagina assim, que o nosso pensamento, ele estabelece uma frequência. É como se a gente sintonizasse numa estação de rádio. Então, se eu estou pensando negativo, vai envolver as energias de acordo com a forma como eu estou pensando. Então, por isso, o pensamento, ele é muito importante. Então, quando a gente vê que o nosso pensamento está pendendo ali para o lado negativo, vamos mudar essa frequência, vamos virar essa chavinha. E como a gente vira? Pedindo o auxílio da espiritualidade maior. Por isso, a nossa conexão com a espiritualidade, ela é fundamental para que abra os nossos caminhos de luz e a gente enxergue aí pela frente o caminho que a gente está seguindo. Tá certo, turma? Então, lembra dos exemplos, lembram que a gente tá todo mundo na mesma caminhada, na mesma jornada, não vamos desanimar. Se a gente fez algo para o outro e não foi reconhecido, não vamos cobrar, vamos dar o nosso melhor a cada dia. E que Jesus nos acompanhe aí sempre nos momentos difíceis, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, muita gratidão a todos, gratidão aí pela casa por ter me convidado, espero que todos tenham gostado. Que assim seja, graças a Deus. Eu que agradeço. Vamos agradecer aí a nossa irmã, né, Adriana, pelos lindos ensinamentos. E de fato, né, tenho certeza que todos nós nos identificamos aí em algum momento da nossa vida, ou em vários, com todos os exemplos que ela nos trouxe. E ainda vamos nos identificar com aqueles que não nos identificamos, com certeza, né? Então vamos agradecer ao nosso Divino Mestre, ao nosso amigo, aquele que é o médico dos médicos, que cuida do nosso espírito com muito amor, com muito carinho, com muito apreço. Um apreço de irmão mais velho, de mentor, de guia, daquele que ama sem esperar nada em troca, daquele que ama porque sabe que o amor é o melhor caminho e que quer que partilhemos com ele desse amor rumo a Deus e rumo à nossa evolução, à nossa iluminação espiritual. Então, vamos agradecer a Adriana. Vou pedir aqui para o meu assistente de hoje para encerrar a nossa palestra. Uma boa noite a todos que estão em casa. Obrigada pela companhia. Que Jesus abençoe o seu lar. Isso aí.